Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí comigo, em Marcos, capítulo 10. Hoje a gente começa o capítulo 10 de Marcos. Marcos, capítulo 10. Amém? Ô misericórdia. Amém? Vai falar assim. Então Jesus saiu dali e foi para a Judéia da Galileia. Vou repetir. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que os homens lhe dessem uma certidão de divórcio e a mandassem embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. No verso 11, ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, possa me guiar nas minhas palavras, ó Deus, para falar aos meus irmãos, para anunciar essa porção das Escrituras, ó Pai, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa moldar o coração de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai, para que venham entender a tua palavra, para que venham entender a tua vontade nessa noite, meu Pai. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. As Escrituras sempre trazem algo prático para a nossa vida. As Escrituras, ela não é um livro de regra. Não, mas ela é a Escritura que nos trazem a vida e a vida eterna. E elas nos trazem algumas coisas que dizem respeito como nós devemos viver nessa terra, como nós devemos manter a nossa vida nessa terra. E hoje Jesus quer falar conosco, mas no tempo antigo lá, ele traz essa questão sobre o divórcio. E o tema da nossa mensagem dessa noite pode ser casamento, um laço inquebrável. Um laço indissolúvel. O que é indissolúvel, John Lennon? Não dá para dissolver com o passar do tempo. Não dá para se acabar com o passar do tempo. Segundo aquilo que Jesus disse nas suas Escrituras. Aquilo que Jesus está ensinando aqui. Jesus, mais uma vez, nós vemos Marcos falando aqui, contando essa história, de que ele está indo de um lugar para outro lugar. E uma multidão o segue. Uma multidão sempre vai atrás de Jesus para ver o que Jesus tinha para falar, para ver o que Jesus iria fazer, para receber as suas curas, os seus milagres. E essa multidão está mais uma vez atrás de Jesus. Só que aquilo que nós vemos aqui dessa vez não foi que Jesus estava curando. Dessa vez nós vemos esse trecho que Jesus tirou para ensinar a multidão, para ensinar aqueles que os seguiam, para ensinar os seus discípulos, para mostrar uma verdade do reino de Deus. Assim como ele, em todo o caminho, ele começa a ensinar. Começa a ensinar acerca de quem é o maior, começa a ensinar acerca do que é ser um verdadeiro discípulo, e agora
ele ensina uma questão que nos nossos dias e nos dias antigos estava tão zoada, que é a questão do casamento. Hoje a sociedade tratou e trata o casamento como não mais algo vindo de Deus. Hoje casamento é como uma opção de escolher uma roupa. Se eu não gostei, se aquela roupa começou a me fazer mal, o que eu faço? Eu coloco à parte, eu tiro, eu jogo fora, eu dou para os outros, mas eu largo. E isso com uma roupa é normal a gente fazer. Só que quando Jesus Cristo nos chama a olhar de uma perspectiva bíblica para o casamento, ele mostra algo interessante para a gente. Ele mostra algo que a sociedade despreza, mas Deus tem como alto valor, que é o casamento. Talvez você já conhece alguma pessoa que se casou, se separou, conhece, ou talvez você mesmo já passou por isso. E aí é lógico que nas Escrituras nós vamos ver que tem os seus poréns também. Logicamente nós vemos que a vontade de Deus desde o início fosse para que não houvesse separação, para que não houvesse uma quebra de um relacionamento. Pois nas Escrituras ele mostra que tem uns porquês e uns poréns, que nós vamos ver aqui, tá bom? É um tema muito delicado o tratado nessa noite. É um tema bastante delicado, que é divórcio. Os fariseus, nós vemos aqui que quem pergunta isso são os fariseus. Alguns fariseus se aproximam dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? Note que os fariseus não estavam preocupados em saber de alguma coisa. Os fariseus não queriam ali um entendimento espiritual acerca do casamento. Não. Eles estavam fazendo essa pergunta para pôr Jesus à prova. Porque se Jesus falasse que não era permitido, Jesus iria estar se contradizendo com Moisés, que Moisés deu a carta de divórcio. E aí eles falaram: nós vamos pegar Jesus nessa. Porque Jesus vai ir contra Moisés, e Moisés foi um homem direcionado por Deus para trazer a lei para o povo. A perspectiva e a vontade dos fariseus era que Jesus se contradissesse. Era que Jesus ele fosse pego ali e eles pudessem fazer o que eles queriam: prendê-lo e matá-lo, assim como eles vão fazer na frente. Estavam procurando pegar Jesus em alguma falha. E dessa vez é a questão do divórcio. Porém, Jesus aproveita essa situação para ensinar aos seus discípulos e àquela grande multidão que seguia ele algo importante. Algo sobre a instituição divina de Deus, sobre o casamento entre o homem e uma mulher. Jesus aproveita disso e traz um ensinamento muito grandioso. Pensa comigo, imagina comigo em um vaso de cerâmica, um vaso de colocar flor, de cerâmica, que ele é feito cuidadosamente pelas mãos do oleiro, do artesão. Ele é cuidadosamente feito, colocado lá para assar, para ela ficar mais resistente. Depois ele pega esse vaso, pinta cada detalhe com sua mão, cada florzinha perfeitamente feito. Pensa bem nesse vaso. Esse vaso representa a união entre o homem e a mulher, moldado pelas mãos de Deus. Deus ele vai e faz aquele casamento perfeito, aquele casamento segundo a vontade de Deus, perfeito, feito pelas mãos do próprio Deus. Só que, assim como o vaso, uma vez quebrado, ele é difícil ser restaurado de novo. Uma vez que um vaso de flor é quebrado, você pode até tentar remendar. Mas os danos que sofre, muitos deles são
irreparáveis. São profundos, porque viram um monte de caco. Tem caco que vira uma poeirinha e a gente não consegue mais montá-lo, não consegue mais voltar à perfeição. O casamento, quando ele é desfeito, ele gera muitos cacos. O vaso do casamento, quando ele é quebrado, ele gera muitas tristezas para a família. Crianças, imagina, os filhos, crianças vendo o fim do relacionamento, o divórcio, causa sofrimentos tanto para um quanto para outro. O sofrimento é causado em todos os âmbitos. Muitas vezes irreparáveis. E os fariseus chegam para Jesus e fazem essa pergunta. Na época de Jesus, a lei judaica permitia o divórcio por qualquer motivo. Por qualquer motivo era permitido o divórcio. Só que quando Moisés escreve essa lei, por causa da dureza do coração do homem, ele fala que não seria por qualquer motivo, mas seria por uma coisa indecente que tivesse acontecido. E alguns judeus, alguns especialistas, alguns estudiosos religiosos, líderes religiosos, eles começam a dizer que o homem pode dar uma carta de divórcio, e naquela época só o homem que podia dar uma carta de divórcio. Só o homem podia falar, está na hora, chega, nosso casamento não dá mais, vamos quebrar isso daqui. Só o homem. Ele era permitido, era permitido repudiar a sua esposa. Só que eles estavam usando essa lei que Moisés deu para colocar e acrescentar aquilo que eles queriam. A lei era que podia divorciar se acaso houvesse imoralidade sexual. Era essa a lei. Só que isso também era por causa da dureza do coração. Até mesmo pela imoralidade sexual é dureza do coração, que não pôde perdoar a outra parte. Perdoar aquela parte que ofendeu, mas John Lennon, peraí, é muito difícil. É difícil. Perdoar alguém que nos machuca, perdoar alguém que vive na mesma casa que a gente, enganando a gente. Difícil. Moisés permitiu, por causa da dureza do coração. E aí os líderes religiosos, eles interpretam isso, que agora o homem poderia se separar da sua mulher por qualquer motivo. A janta queimou. Pode se separar. Falou alto demais, a mulher falou alto demais em casa, motivo para separação. Ou ainda pior, não me agrado mais da minha esposa. Separa. Os intérpretes da lei daquele momento estavam interpretando essa questão do divórcio sobre isso. Não gosto mais da minha esposa envelheceu, porque parece que só uma parte que envelhece, né? A outra parte nunca envelhece. E geralmente eu vou em defesa das mulheres, mas as mulheres também traem, tá? Tá bom? Fique tranquilo, homem. Fique tranquilo. Fique tranquilo não. Não sei. Acontece, tá bom? Acontece de ambas partes, tá bom? Só que nós estamos falando aqui de uma época de Jesus Cristo, onde o marido tinha a voz, onde o homem tinha a voz maior. E ele podia se divorciar de como quisesse. O divórcio, a carta de divórcio, foi como proteção para a mulher, sabia? Para que a mulher pudesse se casar de novo, para que a mulher pudesse encontrar alguém. Porque se o marido repudiasse ela não poderia mais formar família, o marido formava família. Mas ela não podia mais, porque outra pessoa ia cometer adultério se ficasse com ela. Por isso a carta de divórcio, uma questão tão delicada, mas é preciso falar nos dias de hoje. Porque
Como eu falei no início, a sociedade tem vivido e levado o casamento como uma coisa banal. É tão rápido para se casar e tão rápido para se separar. De uma hora para outra casou, de outra hora para outra está separado, uma hora está com um e outra hora já não está mais, separou. O que aconteceu? Quebras de relacionamentos são como o trocar de roupas. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus instituiu desde o início, desde a criação do mundo, desde quando Ele fez um homem e a mulher. Dessa intenção dos fariseus de pegar Jesus em alguma falha, nós temos hoje o que Jesus fala sobre essa questão. Moisés tinha ensinado, como eu falei, que se um homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, seria permitida a carta de divórcio. Em Deuteronômio 24:1 vai falar sobre isso. Quando Moisés fala sobre a questão do divórcio, ele fala sobre isso. Só que Jesus ele não cai na armadilha. Ele respondeu a pergunta com outra pergunta, abrindo a porta então para a verdadeira interpretação desse tema. Olha o que Jesus responde no verso 3. O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E aí Jesus ele responde, olha, tudo bem, Moisés escreveu essa lei, sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque Jesus conhecia o porquê estava acontecendo alguns divórcios, que era por qualquer motivo, por qualquer coisa. E esse pastor que eu vos falo é contra o divórcio. John Lennon, misericórdia. Como assim? Eu não posso pregar e falar a favor do divórcio, porque as Escrituras me falam que não é para haver divórcio. Só que esse pastor, entre um casamento onde existe agressão, onde o homem espanca a mulher, geralmente é homem que espanca a mulher. Tem muito homem que apanha da mulher, mas sem entrar nesse mérito. Aonde o homem espanca a mulher. Então, John Lennon, nessa situação, você vai falar com essa mulher para continuar casada? Não. Mas, John Lennon, peraí, você está se contradizendo. Como assim? Não. Porque entre um casamento falido e essa mulher poder sair morta daquilo ali, do casamento, eu prefiro prezar pela vida. Agora, se chegar para mim, John Lennon, a gente quer se separar porque a mulher deixou o arroz queimar. E eu não gosto de arroz queimado. Eu não gosto do pegado, não. E eu quero me separar. Não, aí não, meu irmão. Aí vamos sentar, vamos conversar direitinho. John Lennon, eu quero me separar porque eu não agrado mais da minha esposa. Que motivo é esse? Como assim? Como assim? Sua companheira, que está com você em todos os momentos difíceis, fáceis, ela está ali com você. John Lennon, eu quero me separar porque meu marido, eu não gosto mais dele. Eu olho para ele, eu só sinto repulsa. Porque eu não gosto mais. Chega. É porque eu não gosto mesmo. Só por isso. Aí não é motivo. Aí não é. Quando se existe abandono, existe agressão, aí sim. Aí nós prezamos pela vida em primeiro lugar. Pela vida em primeiro lugar. Mas nunca em um aconselhamento, vocês vão me ouvir falando, se vocês passarem por uma situação assim, divorcia. Só se houver isso que eu falei. Briga. Eu estou vendo a hora que vai me matar. Então separa. Porque aí já houve abandono. Já não existe mais o querer estar junto. O divórcio não é uma instituição divina.
Deus ele institui o casamento, não o divórcio. Lá em Gênesis, e Jesus ele traça essa linha e pega lá no princípio, olha, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher. Hoje em dia é bom frisar isso, né? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Quem se torna uma só carne? Por isso que a separação é algo difícil, porque pensa comigo, se é uma só carne, vai precisar rasgar. Pensa comigo num tecido, nessa camisa que é costurada aqui na junção. Se eu puxar para rasgar, essa parte vai ficar rasgada e a outra parte vai ficar rasgada. Vai puxar a força. E a instituição desde o princípio que Deus ele faz é que os dois fossem uma só carne. E ele diz mais, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Aquilo que Deus une foi feito para ser até a morte. Ou como o pastor ou o padre, quando casa alguém, vai falar, até que a morte os separe. Assim vai. Era para ser. Mas aí é lógico que acontece muitas coisas, é lógico que no caminho acontece muitas coisas, é lógico que existe um tempo de ignorância. O que é um tempo de ignorância, John Lennon? Aquele tempo que a gente não conhece a lei de Cristo Jesus. Deus ele nos perdoa, Deus ele nos recebe com certeza. Então, talvez não fique pensando na sua cabeça, meu Deus, eu sou divorciado e agora eu vou ir para o inferno. Não, Deus ele perdoa a gente. Deus ele nos perdoa. Deus ele nos restaura a nossa vida. Deus restaura. Antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. O divórcio é fruto do pecado. O divórcio é quando uma parte já não quer mais viver com a outra. E aí existe traição. E a traição é do pecado. O divórcio acontece quando uma parte começa a agredir a outra. E aí existe a separação. Fruto do pecado. A instituição divina é casamento para sempre. Você que é solteiro, aí, a gente tem 2 solteiros hoje. 3. Você que é solteiro, preste bem atenção. Casamento é para ser para sempre. Casamento é para ser para o resto da sua vida. Por isso que precisa haver um momento de namoro, de conhecer a pessoa, para ter a certeza. Porque casamento? John Lennon tem um casamento perfeito. Ele e a Natália não brigam, não discutem. Não, mentira. A gente briga sim. Misericórdia, o pastor briga. Brigo, porque eu sou ser humano. E eu já contei várias vezes para vocês. Tem vezes que ela me chateava e eu não queria perdoar. E uma vez eu fui para o meio do mato porque eu não queria perdoar ela. Falei, rapaz, brincadeira. Toda vez eu que tenho que ir lá pedir perdão. Chega disso. Cheguei lá, brabo com Deus, no meio do mato lá, sentei num galho de árvore lá, falei, não quero mais. Chega. Não quero mais perdoar. Aí sentei lá e fiquei. O Espírito Santo moveu no meu coração e falou assim, imagina se Deus fizesse isso também. Não quero mais perdoar. Não, John Lennon pecou de novo. Não, eu não vou perdoar ele mais não. Chega. John Lennon, chega, sua chance acabou. Imagina Deus falando isso. E aí eu fiquei quietinho lá no meu lugar. Falei, agora eu vou lá pedir perdão. Aí fui lá, igual um cachorrinho, né? Com o rabo entre as pernas. E pior que eu estava errado mesmo. Falei, amor, me perdoa. Pronto. Mas é fácil pedir perdão? É fácil se reconciliar? Lógico que não. Porque quando a gente tem
o direito. Não, eu tenho o direito, eu estava certo. Não, eu não vou pedir perdão, não, eu estava certo. Para que eu vou pedir perdão? Eu vou me rebaixar para pedir perdão? Não, se ele quiser, ele que venha pedir perdão. E aí fica o outro pensando de lá também. Não, eu estava certo. Cada um está certo. Os dois estão certos. Existe alguma coisa errada aí, nos dois estão certos e ninguém está errado. Então não ia existir a briga. Mas não. Casamento não é fácil. Casamento é uma maravilha, irmãos. Vocês que estão solteiros, casem. É bom demais casar. Ter uma pessoa ali. Se não encontrar, continua procurando. Todo mundo tem a tampa da panela. Casar é bom, sabe por quê? É o seu cônjuge, é o seu parceiro, a sua parceira, a sua esposa, o seu marido, que vai estar com você, sabe o quê? Na hora que você adoecer e não tiver mais ninguém. Na hora que você adoecer e não tiver mais rapariga lá com você, quem vai estar com você é a sua esposa. Se for preciso, ela vai trocar fralda sua. Mas ela vai estar lá do teu lado, te ajudando. E às vezes as pessoas trocam a sua fiel companheira ou o seu fiel companheiro por tão pouca coisa. Por 5 minutos de besteira. Só que o que Deus institui, Ele fala, olha, os dois se tornam uma só carne. Essa é o direcionamento de Deus, não é a separação, não é o divórcio, é onde os dois se tornam uma só carne. E ali Jesus ele fala para aquelas pessoas que estavam ali, olha, o divórcio nunca foi um mandamento de Deus, nunca foi uma ordenança de Deus. Só foi instituído porque o povo não estava de fato querendo seguir a regra verdadeira de Deus. E a dureza do coração estava tão grande neles. Porque um não queria perdoar o outro. Um não queria respeitar o outro. Um não queria obedecer e cumprir aquilo que foi falado. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Até que a morte os separe. Que Deus uniu, o homem jamais separa. Infelizmente é que nós estamos vendo relacionamentos quebrados por pouca coisa, irmãos. Como eu falei, se houver um caso desse de agressão, eu vou ser o primeiro a falar, separe. Mas, porém, a maioria das vezes, as pessoas estão se separando porque já não estão se agradando mais do outro. Ela falou alto comigo, não, e eu não sou moleque. Ela falou alto comigo e pronto. E aí fica cada um com seu orgulho e não consegue perdoar o outro. E não consegue ver o seu erro, ver a sua falha. A concessão para o divórcio foi estabelecida na lei de Moisés porque ela tinha um propósito de proteger as vítimas, de proteger as mulheres. O casamento foi criado para o homem deixar o seu pai e a sua mãe e agora ele se une à sua esposa. O pai e a mãe agora não são mais família, mas são parentes. E agora os dois, eles começam a formar uma nova família. Os dois são um. Agora as dificuldades serão dos dois. Agora os problemas, os dois irão resolver dentro de casa. Agora não tem como mais... eu vou para minha mãe. Não, fica para aí, eu vou para minha mãe. Não, precisa resolver em casa. Porque os dois agora são uma só carne. Eles estão unidos. Debaixo da bênção de Deus, debaixo daquele que falou, olha, o que Deus uniu, ninguém separe.
Uma aliança que era para ser inquebrável. Uma aliança que era para ser algo nunca desfeito. Isso aqui é só um símbolo. É só um símbolo do meu casamento, a minha aliança. É só um símbolo. Mas se você pegar uma aliança para ver, você não vê emendas nela. Ela é completinha, não tem emenda. Que simboliza que era para ser inquebrável. Que não dá para cortar, não dá, eu não quero mais, eu estou de saco cheio de fulano, de cicrano, porque não aguento mais, chega, para mim já deu, vou me separar. Não, é algo inquebrável. O divórcio, embora legítimo por causa de infidelidade conjugal, sabia? Quando fala isso tem uns poréns. Em Mateus 19, do 1 ao 12, olha só o que vai falar que Marcos aqui, ele não menciona. Deixa eu achar aqui. No verso 9 de Mateus 19, vai falar assim: eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Excerto significa um porquê, um porém. Exceto por imoralidade sexual. Então houve separação, mas não teve imoralidade sexual, não teve traição, só está se separando porque quer. Esse divórcio não é aceito por Cristo, não houve abandono, e abandono não é só sair de casa não, tá bom? Abandono pode ser dentro da própria casa. Eu abandonar a pessoa, não querer mais saber dela, não olhar nem para ela, viver como se fosse duas pessoas estranhas vivendo junto, isso é abandono. Por causa de infidelidade conjugal ou abandono irremediável, que é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 7:15. Perdão, esses são os poréns, esses são os excessos que pode haver. Uma quebra de relacionamento, um divórcio, mas não é obrigatório. Isso aqui é uma exceção, mas não é obrigatório. Então houve uma imoralidade, uma infidelidade conjugal, então tem que separar. Não. O caminho nunca é a separação. O caminho planejado por Deus nunca é a quebra de uma aliança. O caminho planejado por Deus é que se haja uma reconciliação. Esse é o caminho dado por Deus. O divórcio, ele só floresce ou ele só nasce no deserto árido da insensibilidade e da falta de perdão. Quando alguma das partes está insensível ou não consegue liberar o perdão, aí existe o divórcio, aí existe a separação. Porque as pessoas não conseguem perdoar. Conseguem perdoar. O casamento é um compromisso sagrado, irmãos. É uma aliança sagrada, instituída por Deus. E o que Satanás está querendo fazer nesse século é separação. A gente vê em tantos lugares o divórcio acontecendo por tão pouca coisa. Tão pouca coisa as pessoas estão quebrando o relacionamento. Mas não é da vontade de Deus. Por isso que eu falo para vocês solteiros. Cuidado quando forem se casar. Procurem, orem,
Busquem direção de Deus para suas vidas, porque agora que vocês sabem que casamento não pode se quebrar, agora não pode. Tem que lutar pelo casamento. E como eu falei, John Lennon, você fala isso porque você não sabe a vida que eu passo dentro da minha casa com minha esposa e com o meu marido. Por isso que você fala isso. Não, eu já falei, não é fácil. Não é fácil. E aí, mais uma vez, eu vou reforçar isso daqui. Está passando por alguma agressão física. Me procure. Converse comigo. Porque aí, entre você ficar com alguém que te espanca e te bate, ou se separar, eu aconselho a separação. Nesses termos. Agora, o que precisa ser procurado é a solução para os problemas. E o divórcio nunca é a solução. O divórcio é algo que prejudica a família toda, sofre junto. Filho sofre, os parentes sofrem, todo mundo sofre por essa quebra de relacionamento. O vaso quebrado é difícil de ele ser reconstruído de novo. Sabe qual é a solução para os problemas conjugais? É o diálogo, é a conversa. Muitas pessoas estão se separando porque elas não conversam, elas não falam, elas não têm uma conversa de relacionamento. Nós devemos conversar mais com o nosso cônjuge e falar: olha, fulano, eu não gostei disso que você fez. Olha, ciclano, eu não gostei disso. E aí, existe a reconciliação. Um se reconcilia com o outro. Precisa haver isso, precisa haver um diálogo, uma conversa, o perdão. Precisa haver a busca por ajuda, seja ela pastoral ou seja ela profissional. Devem ser priorizados antes de houver uma separação. Você que está aqui hoje, você é cristão, membro dessa igreja, antes de houver a separação, precisa ouvir diálogo. Antes de você decidir, eu quero me separar, você precisa procurar o pastor e conversar. Não é que o pastor tenha todas as respostas, mas ele vai tentar entender e vai buscar o Espírito Santo, vai buscar um direcionamento de Deus para analisar a sua questão. Precisa se buscar uma ajuda profissional até em alguns momentos. Fazer terapias de casais. O divórcio nunca é a primeira porta. Segundo as Escrituras, só em último caso. Só quando não der mais que deve haver a separação. Lembremos que o casamento, ele reflete o amor de Deus pela humanidade, em um amor incondicional e eterno. A comparação que Jesus e que Deus usa para falar de nós é chamarmos como a sua esposa. Em um relacionamento incondicional de amor, como Deus nos ama. Deus, ele nos ama de forma incondicional, independentemente do que eu faça, independentemente dos meus pecados. Deus, ele me ama. Não importa se eu erre, não importa se eu peque e fale, Deus me ama. Deus, ele te ama. Esse é o amor dele pela humanidade, um amor que faz ele entregar o seu próprio filho para morrer na cruz. Por isso que a instituição do casamento é algo que nós olhamos e deve simbolizar esse amor incondicional de Deus com os homens.
É Oséias, não é? É Oséias, não é, Aparecida? Me refresca aí. Que se casa com uma prostituta. Oséias. A história de Oséias, onde ele se casa com uma mulher da vida e ele sempre perdoa aquela mulher, porque o amor incondicional e representava o amor de Deus pelo povo. O povo sempre traía Deus com outros deuses. O povo sempre traía Deus e adorava outros. Mas Deus estava o tempo todo ali: olha, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, eu vou abençoar vocês, eu serei Deus de vocês de novo. O casamento instituído por Deus reflete isso. Que quando a pessoa, o meu cônjuge, a minha esposa, me maltrata, fala mal de mim, me machuca, eu continuo com ela, perdoando, amando incondicionalmente. Difícil demais da conta. Demais da conta. Mas esse é o convite de Deus. Os dois se tornam uma carne. Não são mais uma só carne. Não são mais duas carnes. Duas pessoas, mas uma só carne. A união divina. O ensinamento de Jesus em Marcos, aqui, de 10, do 1 ao 12, nos convida a repensar sobre nossa visão de casamento e o divórcio. É um chamado à santidade, à fidelidade, ao compromisso mútuo um com o outro. Precisa haver fidelidade dentro do casamento. Precisa haver conversa dentro do casamento. E parece que hoje parece ser um culto dos casais, né? A gente está falando sobre casamento. Mas quem não é casado ainda, pega essas dicas. Use na vida. Porque o casamento é para ser até a morte. Para isso precisa haver cumplicidade. Um precisa ser um do outro. Como a Natália falou, várias vezes eu falava com ela: olha, a gente não joga em times opostos. Porque parecia que às vezes eu estava num time e ela estava no outro e nós estávamos lutando um contra o outro para ver quem ganhava. Mas não. Uma só carne. O mesmo time. O mesmo lado. Não dá para quebrar por pouca coisa. Não dá para fazer como aqueles intérpretes estavam interpretando, de dar o divórcio por qualquer motivo. Qualquer motivo, e hoje em dia é isso. Sabe o que está destruindo as pessoas? A frase de que você não pode sofrer. Não, você não tem, a felicidade está dentro de você e você tem que correr atrás da sua felicidade. Mas só que o próprio Cristo, ele vai falar: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão problemas, no mundo vocês terão dificuldades. Mas olha, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. No casamento vocês terão dificuldade, terão brigas. Não precisa ser nenhum vidente. Não precisa ter uma bola de cristal para saber que no casamento vai ter brigas e problemas. Não precisa ser adivinho. É uma realidade. São duas pessoas totalmente diferentes, que pensam diferentes, morando no mesmo lugar. Eu vi um vídeo até engraçado, eu mostrei para a Natália. A vida do casado, né? O marido vai lá, pega um pote de sorvete na geladeira, bota em cima da mesa. Aí ele volta para pegar o copo e a colher para pegar o sorvete. A mulher pega o sorvete e bota dentro da geladeira. Guarda. Porque a mulher não pode ver nada, não sei a de você, mas a minha não pode ver nada espalhado que ela guarda. Eu ia até usar aquilo. Ela pega e guarda. Aí
Ele vê aquilo, ele fala, aí vai lá, bota o copo e a colher em cima da mesa e volta para pegar o sorvete. Aí a mulher faz o quê? Pega o copo e bota e guarda de novo. Aí ele se aborrece, pega o sorvete e come com a mão mesmo. Mas retrata a vida do casamento, a vida no casamento. Tem horas que dá vontade de esganar a gente. E não é só o homem que dá vontade de esganar a mulher, não. A mulher dá vontade de esganar o homem. E tem hora que... Mas nós somos convidados por Deus a colocar em prática os frutos do Espírito. Calma. Conversa. Busque o caminho da reconciliação. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua falha. É essa a nossa caminhada com Cristo. Nós devemos reconhecer as nossas falhas. Nós vamos, com certeza, decepcionar a Jesus Cristo. Nós vamos, com certeza, pecar. Mas o que nós devemos fazer? É pedir perdão a Ele. Senhor, me perdoa. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida segundo a Tua vontade. No casamento, sabe o que acontece? Não existe limpeza de feridas no casamento. As pessoas só passam a maquiagem por cima. Está com a ferida, só passa a maquiagem por cima. O que vai acontecer? Uma hora ou outra vai inflamar. Uma hora ou outra, uma ferida que é pequena vai virar uma inflamação generalizada muito grande, e aí vai ser mais difícil. Pensa comigo. Quantas vezes você não conversou, ou quantas vezes você tirou um momento para conversar com seu cônjuge acerca do relacionamento? Fulano, eu não gostei daquilo. Não gostei. Poxa, você falou uma coisa que não me agradou. Pô, você me machucou aquele dia. Falem. Leonardo, mas você não sabe lá em casa. Mas precisa haver isso no relacionamento. Precisa haver conversa. Precisa haver acerto de contas. É como nossa vida com Deus. Nós precisamos pedir perdão a Ele todos os dias, porque nós erramos. Busquem sempre o diálogo e o perdão em seu relacionamento conjugal. Para nós encerrarmos nessa noite. Busque sempre o diálogo. Ora primeiro. Ora primeiro, aí depois... A igreja está aqui para te apoiar, conversar, te ajudar a superar os desafios da vida matrimonial. Estamos aqui para conversar. Não é que eu seja o dono da verdade, mas o dono da verdade é Jesus Cristo. E a gente, biblicamente, vai procurar o auxílio dele nas Escrituras. Na maioria das discussões e da quebra de relacionamento foi a falta de diálogo, foi a falta de conversar, foi a falta de perdoar um ao outro, foi a falta de limpar aquela ferida que era pequena, só que se tornou grande com o passar do tempo, porque um não falou o que machucou e o outro não fala. Um não fala o que não gosta. Precisa haver conversa. E se lembre que o amor de Deus é a base. O amor de Deus é a base para um casamento forte e duradouro. Se não tiver Deus em primeiro lugar, o casamento, no primeiro vento, ele desmorona. Se você não tiver Deus em primeiro lugar, vai acabar. Se não tiver Deus, já era. Amém? Deus precisa ser o centro da nossa vida e o centro do nosso casamento. Feche seus olhos.
Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, e pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, Pai, e a Tua graça, Pai. Venha, Deus querido, com o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, ó Pai, e nos ajude, ó Deus, a ter um relacionamento, meu Pai, saudável, meu Pai, com o nosso cônjuge, Pai. A ter um relacionamento, meu Pai, que visa honrar e glorificar o Senhor, ó Pai. Aqueles que estão solteiros, ó Deus, ajude a buscar um relacionamento saudável no Senhor, ó Pai. Um relacionamento, ó Deus querido, aonde eles coloquem o Senhor como prioridade, meu Pai. Que o Senhor venha ser o centro, meu Pai, das nossas vidas, ó Pai. Que o amor ao Senhor possa ser o centro das nossas vidas, Pai. E nos ajude nessa caminhada, meu Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Como eu falei, estamos sempre abertos para conversar. Conversar. Sabe o que o psicólogo faz e as pessoas pagam o psicólogo? Ele ouve. O terapeuta, ele escuta. Porque nós, como seres humanos, precisamos falar. Precisamos abrir o nosso coração. Porque senão nos tornamos uma bomba relógio. Se ficarmos segurando as coisas só para nós, ela me magoou, ela me entristeceu. E às vezes a outra parte nunca não sabe que te entristeceu com aquilo. Não sabe. Por maldade? Não. Por simplesmente aquilo não fazer diferença para ela. Mas para o outro faz diferença. E aí, precisa se abrir e conversar. Um com o outro, com o pastor. Procure para conversar. Abra o seu coração. Amém?